Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. A aula de sociologia de hoje, a gente vai continuar analisando esses movimentos sociais, né? Como eu tinha prometido na última aula, a gente vai analisar hoje os movimentos sociais mais atuantes nessa nossa sociedade atual, né? Os movimentos que têm mais representatividade. E aí, galera, eu vou tentar ser o mais informativo possível como professor, né? Pode ter gente que fala assim, você não tem local de fala para falar sobre o movimento negro, falar sobre o movimento LGBTQI+, você não tem local de fala para falar sobre feminismo, porque você é homem, realmente não tem, né? Mas como professor, eu posso passar, né, uma parte mais histórica, né, um pouco das reivindicações desses movimentos e informar para vocês, né, que esses movimentos existem, para quem ainda não sabe, né? Então, é uma aula que, de maneira geral, é polêmica, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje de muito conflito, de ideias, muita coisa acontecendo no mundo, muita coisa acontecendo no Brasil. Mas vamos tentar colocar na aula de hoje algo mais central no debate, que é o debate só da informação, tá? Até porque a gente está numa aula online, né, gravada, então seria muito bom que a gente tivesse em grupo para a gente estar debatendo, estar discutindo esses movimentos, quem tem experiência com esses movimentos, quem participa, quem gosta, quem não gosta. O debate sempre é saudável, o debate de ideias, né? Mas hoje vai ser uma aula só que eu vou mostrar quais são os novos movimentos sociais, esses movimentos que fazem influência na nossa sociedade, fazem influência na nossa vida, que estão se manifestando aí não só no Brasil como no mundo, tá? E que são importantes, tá legal? Vamos lá, deixa eu só compartilhar aí o material com vocês para a gente conversar rapidinho, que para aula, né, e para a prova do Enem é super importante, tá? Esses debates eles costumam vir em formas de texto, vir em formas de redação. É importante a gente saber as reivindicações de cada grupo, o que cada um quer, né? E sim, é sempre entender que são ideias de pessoas que lutam por mudanças, tá legal? Que lutam por mudanças, que lutam por igualdade, que lutam por preservação, que lutam pela vida, né? Então, como a gente já falou um pouco na última aula de alguns desses movimentos, a gente vai falar de novo, principalmente o movimento negro, o movimento feminista, o movimento ambientalista, né? O movimento LGBTQI+. Como eu disse, não tenho local de fala para falar de muito desses movimentos, tá? Não sou negro, apesar de ter vivido num outro país e entender você não sendo daquela cultura, você, né? Eu na América do Norte a gente é visto como latino, né? Não, a gente não é visto como homem branco, né? Então entendo alguns questionamentos, mas nunca vivi o que o negro vive ou o que uma mulher vive, tá? Sou cercado de mulheres na minha vida, cercado de mulheres, né? Fui criado dos até os 14 anos pelo meu pai e pela minha mãe, mas com a minha avó muito presente. Tenho uma irmã, na verdade eu tenho 3 irmãs, tenho uma esposa, tenho uma filha, então assim, mas não sei o que a mulher passa, não consigo mensurar e falar como uma mulher. Não.
consigo respeitar, consigo entender, mas nunca vou poder me colocar como uma mulher, porque eu não sou mulher, não sou negro, né? Não me enquadro em nenhum dos requisitos do movimento LGBTQI+. Então, assim, o professor muito claramente pode debater, e debate de ideias é muito importante. Vou passar informações, né? E eu acho que pode ser uma aula bem legal, até no momento futuro a gente sentar, fazer um simpósio, fazer um seminário sobre esses movimentos que, para a sociologia hoje, atual, é muito importante. São movimentos muito importantes, tá legal? Porque agora, vamos lá, vamos para a aula verdadeiramente, né? Por que esses movimentos são novos, né? Aqui, por que eles são novos? São assim chamados todos os movimentos que têm sua origem a partir da década de 50, de 60, tá? Ah, mas professor, você está me dizendo que o movimento negro vem da década de 50 e 60? Majoritariamente, sim. Ah, você tem movimentos no Brasil colônia, anti-escravocratas, sim, tá? Mas um movimento organizado, um movimento com reivindicações mais pautáveis, a gente tem essa abertura aí na década de 50 e 60, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tá? Cada movimento tem suas reivindicações específicas, tá? Como a gente viu na última aula sobre movimentos sociais. Defendem flexibilização social, tá? Flexibilização no sentido de inclusão social. Mas professor, todos esses movimentos, mulher, gay, negro, está inserido na sociedade. Sim, de que forma? Tá? Esse é o debate de flexibilização social, não é só de inserção social. Tá bom? Vão discutir esses movimentos e hierarquias, vão representar a diversidade de anseios de grupos dessa sociedade. Tá? Então, não adianta falar ou não adianta vociferar contra os movimentos, porque eles são legítimos, porque são movimentos de grupos que têm representatividade na sociedade. Tá? Mas eu não gosto. Tudo bem, né? Eu acho que todo mundo é igual e não tem que ter... Bem, cada um tem seu ponto de vista. Tá? A ideia do debate saudável é você respeitar o ponto de vista de cada um, né? Vamos lá. Primeiro movimento aí que a gente costuma trabalhar, meu Deus, deu ruim aqui. É o movimento, vamos lá. Movimento negro, tá? O movimento negro, principalmente no Brasil, como nos Estados Unidos, né? Nós temos uma história de inserção dessa população africana de uma maneira muito brutal. De uma maneira muito brutal. Tá? Nenhum negro pediu para vir para o Brasil. Nenhum negro pediu para vir para a América. O negro era mercadoria. Tá legal? Dentro de um contexto de políticas mercantilistas, né? Que todo mundo já estudou na história. Tá legal? Agora, como esse negro foi posto dentro da sociedade, né? Professor, a princesa Isabel foi uma heroína. Não foi heroína coisa nenhuma. Tá bom? A princesa Isabel não é heroína coisa nenhuma. Ela simplesmente reproduziu ali um anseio das classes econômicas ou das classes políticas. Tá? Então, esse negro, até hoje, se você pegar dados estatísticos dentro, né, da nossa sociedade, é os que têm os empregos mais periféricos, a quantidade de negros dentro da cadeia é muito maior do que a quantidade de brancos, tá? Dentro das universidades públicas e particulares estão em menor quantidade, tá?
Então, não venha me dizer que as coisas são iguais, ou existe uma meritocracia nesse sentido, tá bom? Isso aí são dados estatísticos que o professor está passando, não dados de debate, tudo bem? Então, você tem aí um movimento nesse Brasil colônia ali de uma forma clandestina, pessoas que lutavam por esses negros, tá? Você tem ali movimentos de quilombos, de fuga dessa escravidão, né? De bandoleirismo, de luta ali dentro ainda dessa colônia, ou dos primeiros anos da República, né? Do movimento dos caras que não tinham representatividade dentro da sociedade, tá? E que se rebelavam mesmo contra a escravidão. Tá? A gente sabe que socialmente aí você tem pesquisas científicas na época que o negro era inferior, né? O darwinismo social e tudo mais. Então, algumas pessoas não concordavam com isso e lutavam pelo movimento, tá? O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, né? Você tem uma série de problemas nos Estados Unidos, tá? De lugares para negros, lugares para brancos, isso aí você pode ver em alguns filmes, né? Você tem uma luta ali muito intensa de representatividade, tá? Você tem segregação em alguns países da África, por exemplo, a África do Sul, né? Você tem ali o apartheid, né? As pessoas viviam ali dentro de lugares, os negros podiam frequentar certos lugares, os brancos certos lugares, né? Você tem um movimento ali separatista, os negros vivem num canto isolados, os brancos em outro. Então, assim, ao longo do nosso século XX, a luta, a luta foi muito intensa e continua e precisa ser muito intensa para que o negro tenha uma relação de igualdade com o branco, né? Você tem ali um movimento na década de 60, Martin Luther King, você tem movimentos como Malcolm X dentro dos Estados Unidos que são mais radicais, você tem movimentos mais de diálogos, né? Você tem ali a figura do Mandela, que é muito representativa, né? Atualmente, a gente tem um movimento do Vidas Negras Importam, né? É... Black Lives Matters, né? Um movimento americano que está ganhando o mundo, né? E os debates estão muito constantes sobre a questão do racismo estrutural, do racismo dentro da nossa sociedade, né? Mas é um movimento atual, tá? A gente pode ficar aqui horas e horas falando, pode até ser uma proposta de aula futura, né? Mas é isso, assim. O movimento negro ele está atuante, ele quer igualdade, ele quer que o negro seja reconhecido, né? E muito já conseguiu, mas a gente precisa avançar pra caramba. Precisa avançar muito como sociedade, precisa avançar muito como poder público, tá? Como educação, como muitas coisas, tá? Para que a coisa fique igual. Vai demorar muito, mas esses movimentos estão avançando, estão lutando, estão aparecendo e estão sendo representativos. Tudo bem? Vamos para um próximo movimento atual aí, que é o movimento feminista. Na última aula a gente chegou até a falar sobre sufragistas, né, no século XX ali, que era um movimento de mulheres, mas que ela tinha uma proposta específica, que era a questão do voto feminino, né, que o Brasil também vai conseguir, e não o mundo inteiro hoje tem, tá? Mas praticamente o mundo inteiro, através da luta dessas mulheres, tem até um filme, quem quiser assistir, não sei se tem na Netflix ou nessas TV, tem que saber, mas o movimento das sufragistas foi um movimento muito bonito, tá? Na década de 60, você tem um engajamento aí do corpo feminino muito, muito legal, tá?
novas demandas do movimento, não só a questão do voto, uma questão da igualdade, né, do movimento feminista, tá? E aí, cara, é muito complicado, né? São muitas demandas, né? A mulher viveu durante muitos e muitos anos como sendo a mulher do homem, né? Hoje, e graças a Deus, né, a mulher está tendo o seu papel, né? No último carnaval, né? Como era o lema lá, né? Não é não, né? Olha que legal, né? Se a mulher não quiser, ela tem o direito, né? A questão da mulher ter dupla jornada, são todas questões, como eu digo, eu não tenho local de fala, eu sou homem, né? Mas como eu digo, eu vivi cercado de mulheres, né? Então a questão do trabalho doméstico ser só da mulher, né? A questão, então, muitas coisas, o homem não ajuda a mulher, o homem em casa, né? O homem não ajuda. Uma coisa que eu sempre estabeleço aqui com a minha esposa é, cara, não me pede ajuda, né? Se tem alguma coisa para fazer, né, só me dá um toque, porque é minha função também dentro de casa cuidar das coisas, não só da mulher. É minha função também dividir a criação da minha filha igualmente, né? Enfim, existem muitas demandas do movimento feminista, é um movimento maravilhoso, tá? Adoro conversar com amigas que são engajadas no movimento feminista, adoro aprender, adoro dizer que estou errado, adoro dizer que em alguns momentos atuava como machista sem saber que estava sendo. Adoro entender, voltando agora no movimento negro, que estava errado em alguns posicionamentos meus, né, como ignorante, né, e assim, o contato com o debate faz você enxergar que muitas das vezes você estava errado. E assumir isso é grandioso. E conversando com amigas feministas, com pessoas dentro do movimento, a gente enxerga que a gente está errado em muitos dos momentos, né? E cabe a gente aprender. Tá legal? Outro movimento importantíssimo, atualíssimo, é um movimento ambientalista, tá? E assim, eu gosto muito de falar sobre o movimento ambientalista aqui no nosso textinho aqui, começando pelo final. A preocupação do movimento ambientalista não é só com a natureza. E principalmente, a principal questão do movimento ambientalista é com as gerações futuras, né? Porque é um movimento que briga pelas florestas, briga pela água, briga pela natureza, mas não briga por agora. Eu não estou lutando para um tratamento de água eficaz, para um desperdício de água eficaz por agora. Tem água para caramba ainda para mim. Dá para entender? Tem água para caramba ainda para minha filha. Mas eu não sei se o neto da minha filha, como é que vai estar esse mundo para ele. Então, uma das grandes forças do movimento ambientalista é essa questão das gerações futuras. Cara, que mundo a gente vai entregar para os nossos descendentes? Tá? Mas esse movimento ele vai surgir no século XIX, principalmente, tá? Uma preocupação mais forte, tá? Quando houve a percepção dos primeiros impactos ambientais no nosso mundo. Até porque, galera, a Revolução Industrial não tinha muito essa preocupação com a natureza. A preocupação era ganhar dinheiro, tá? E aí, da Revolução Industrial Inglesa até os dias de hoje, a gente tem uma degradação do planeta violenta, violenta. Tudo bem? Mas somente a partir de 1970 que o movimento ganhou força buscando demandas. Quais as principais demandas desse movimento ambientalista? Controle do uso de insumos químicos, industriais na natureza, proteção de recursos hídricos, preservação do meio ambiente, preocupação com gerações futuras. Né? Então, hoje,
A minha filha tem muito obrigatório aulas, né, de biologia com foco na preservação do meio ambiente hoje, né? Minha filha, desde pequena, sabe de cor a cor das latas de lixo, que equivale ali ao metal, ao papel, né? Entende o importante uso da água, de economizar água, né? Isso tudo eu não tive. Eu não tive. E eu só tenho 37 anos. Então, assim, o movimento ambientalista luta e está surgindo efeitos, né? Você tem encontros de nações mundiais, né? Teve um no Rio 92, você tem outros encontros que os principais líderes do mundo se encontram para debater as, as, as questões ambientais, né? Então, isso é muito importante, apesar de alguns países não darem tanta atenção, principalmente o Brasil, né, que tem um país enorme, com uma floresta, uma parte, né, ambiental gigantesca, né, com vários biomas, é muito complicado, né? Aí cabe mais debates, mas o que o professor está mostrando aí é que esse movimento existe, esse movimento é forte, está atuante e tem demandas importantes, né? Você tem aí o WWF, você tem o Greenpeace, tinha um que eu gostava muito, que os caras falam de preservação das baleias, né? Os caras lutam pela vida das baleias, que é o Sea Shepherd, né? Assim, é bem legal, tá? É um movimento com a cara atual, com as demandas do nosso planeta atual, né, que tem ganhado força. A gente tem até partido político, né, com propostas ambientalistas, como no Brasil o Partido Verde. Então, é um movimento social, um movimento importante e atuante e que ganha muita visibilidade. Tudo bem? Mais um movimento aí, só para a gente terminar, que é um movimento LGBTQI+, né? É um movimento que hoje se aproxima muito do movimento negro de força, do movimento feminista, do movimento ambientalista, é um movimento muito forte, tá? Cada vez mais, e muito importante, essas pessoas que fazem parte do movimento terem liberdade, tá? Se você falar isso de 50, 100 anos atrás, o quanto esse movimento ganhou de força, de influência, principalmente nas mídias sociais. Adoro entender, né? Como eu falo, não tem local de fala, mas adoro entender as demandas do movimento, adoro entender como as pessoas se comportam, né? Quem é quem dentro do movimento, o respeito sempre importante, isso aí independente se é LGBTQI+, se é negro, se é feminista, a gente tem que ter o respeito às pessoas como sociedade, né? O marco desse movimento é o grande movimento lá em Paris de 68, que trouxe para o Brasil também, isso dá uma aula de história maravilhosa, o movimento de 68, tá? Você tem ali, dentro da década de 70, né, nos Estados Unidos, principalmente, a questão da liberdade sexual, né, e esse movimento vai crescendo, tem muita representatividade hoje. Eu fico muito feliz, tá, de poder ver as pessoas que lutam por esse movimento. Tenho amigos que estão dentro do movimento que conseguem ter representatividade, tá? Consegue ter seguidores pra caramba. Gente, as mídias sociais deram vozes a esses movimentos, tá? Gosto de entender, gosto de aprender e respeito pra caramba, tá? As demandas desse movimento a serem conquistadas e que já foram conquistadas. Fim da criminalização da homossexualidade. Professor, é sério que era crime ser homossexual? É sério, tá? Hoje não é mais, tá? As pessoas
há bastante tempo atrás, o cara que era homossexual era visto como doente, tomava remédio, tá? Para acabar com isso, por incrível que pareça. Para vocês, é muito bom conversar com os alunos adolescentes, porque já vivem numa realidade diferente, onde esse movimento cresceu pra caramba, né? E hoje chega a ser até ridículo a gente falar que é crime ser homossexual, né? Mas em alguns países do mundo ainda existe isso. Na nossa sociedade não mais, tá? Não é crime, tudo bem? Criminalização das fobias foi uma luta muito grande e dentro da nossa lei hoje é crime, tá? Hoje é crime você ser homofóbico, você... professor, eu não gosto, mas é crime você se manifestar contra, tá bom? Fica dentro da sua cabecinha aí, tudo bem, tá bom? É crime bater, é crime ser homofóbico, é crime ser transfóbico, é crime, tá? Crime. Hoje no Brasil é crime. Isso tudo graças ao movimento, tudo bem? Direito ao casamento civil, uma conquista muito recente, tá? Professor, não considera família, homem, homem, mulher, mulher. Tudo bem, você não considera, mas a lei considera. Tá bom? Eu não estou falando do meu ponto de vista. Estou falando do ponto de vista legal. A lei considera. Tá? A gente pode estar discutindo aí, enfim, discussão religiosa e discussão legal. O que eu estou trazendo é uma discussão legal. É lei. Então, o cara pode casar. Professor, não pode casar na igreja. Não, casamento na lei. Ele pode assinar um documento lá de união. Tudo bem? Professor, eu sou religioso, eu não acredito. Tudo bem. É por isso que eu falo que é tudo uma discussão de ideias. E eu acho que cada um tem que respeitar a ideia dos outros. O que eu estou trazendo são demandas do movimento que foram conquistadas, que ainda precisam ser conquistadas também. Tá? É crime. Não é mais crime você ser homossexual. É crime você ser homofóbico, você se manifestar, você agredir, é crime. E o direito do casamento civil foi conquistado. Em alguns lugares do mundo não podem. Tudo bem? No Brasil, sim. Tá bom? É lei. Lei. Pronto. O direito à adoção, né, em alguns lugares do mundo não é possível. No Brasil, sim. Até pouco tempo atrás teve uma campanha da Natura que deu o que falar, né, lados opostos discutindo a questão da Tammy Gretchen, enfim. Mas é possível a adoção, tá? É possível a adoção. E dados estatísticos são muito favoráveis, tá? A uma família, não porque é homem, homem, mulher, mulher, ou homem, mulher. O que é favorável para a criança é a família, né? E aí a gente vai discutir o que é família, né? Enfim, aí já é uma outra discussão, uma outra aula de sociologia que a gente tem sobre a questão da família, da escola, dessas questões das instituições sociais. A gente tem uma aula só de instituição social, que a gente debate família, a gente debate todas essas instituições importantes dentro da sociedade, escola, enfim, trabalho, né? Mas é um movimento muito forte, tá? Que tem crescido muito e tem conseguido, principalmente dentro do nosso território, dentro do mundo, que as suas demandas sejam atendidas, tá? Igualdade vai demorar para todos esses movimentos. É por isso que eles são fortes, porque eles estão buscando isso. Espero que um dia a gente não precise falar em movimentos que precisam de demandas, que todo mundo tenha as suas ordens legais, jurídicas e sociais estabelecidas. Mas, infelizmente, não é isso. Então, se esses movimentos existem, é porque existem demandas desses movimentos. Existem
propostas e lutas para que as coisas sejam feitas de maneira correta. Tudo bem? Então, espero não ter atingido ninguém, não ter machucado ninguém, não é essa a minha ideia. Minha ideia é trabalhar como professor e mostrar que existem movimentos que têm demandas, que têm que buscam igualdade, que buscam respeito, tá? Esses são alguns dos movimentos, tá? O movimento negro, o movimento feminista, o movimento ambientalista, o movimento LGBTQI+, e existem outros tantos, tá? Por exemplo, o movimento de defesa dos animais, que pode ser botado ali como ambientalista, mas você tem aí movimentos contra agressões a animais, né? Então, assim, a nossa sociedade ela precisa muito evoluir. Esses movimentos ajudam a evoluir nossa sociedade. A sociedade que a gente está hoje já avançou muito, a sociedade da minha avó, da minha mãe, né? E eu espero que a sociedade que minha filha viva seja uma sociedade melhor do que a minha e que os meus netos vivam numa sociedade melhor. É isso que esses movimentos buscam. Tudo bem? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da aula, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus. Um beijão.